Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para fazermos a nossa pré-aula desta feita, iniciando a nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre de 2023, que tem por título O Mover do Espírito Santo na Vida da Igreja. O subtítulo, O Desenvolvimento da Igreja de Cristo na Terra por meio da ação e o poder do Espírito Santo. Nós temos aqui o título e o subtítulo da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Assunto muito importante em que vamos aprender durante 3 meses, né? Que possamos dedicarmos e buscar aprender a cada momento, aproveitar cada momento desta lição e aprender sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós vamos tratar aqui de um assunto pneumatológico, falando de pneumatologia, estamos falando da pessoa do Espírito Santo. E também vamos adentrar sobre paracletologia, falando das obras do Espírito Santo. Então, nesta lição, nós vamos abordar esses 2 pontos importantes: pneumatologia e paracletologia. Então, o que é pneumatologia? É falar sobre a pessoa do Espírito Santo, é aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Paracletologia, sobre as obras do Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre esse assunto durante 3 meses. Então, aqui nós temos a nossa primeira lição, que vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. A segunda, a promessa de Jesus de outro Consolador. A terceira, Jesus anuncia as características do Espírito Santo na terra. A quarta, batismo no e com o Espírito Santo. São palavras sinônimas, mas nós vamos aprender o que é batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Lição 5, os dons espirituais na igreja. 6, o fruto do Espírito. 7ª, dons no ministério prático. 8, dons para o ministério. A 9ª, pecados contra o Espírito Santo. A 10ª, o Espírito Santo santifica a igreja. A 11ª, o Espírito Santo aviva a igreja. A 12ª, a ação do Espírito Santo na igreja no serviço de evangelização. E a 13ª, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Então nós temos aí 3 lições e vamos estudar aí no decorrer de 3 meses. Então a nossa primeira lição, a qual vamos aprender nesta aula. Estamos aqui, vai ser lecionada dia 2 de julho de 2023. Então nós temos aqui o nosso texto áureo que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 16, que está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática. O Espírito Santo tem personalidade. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele também consola, intercede e tem sentimento. Então, nesta verdade prática, nós temos aqui um pequeno pano de fundo daquilo que vamos tratar nesses 3 tópicos desta primeira lição. Então, o que é o Espírito Santo? Ele tem personalidade, ele é uma pessoa, como foi bem destacado, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, como uma pessoa divina, podemos dizer assim, ele tem, ou também consola, intercede até e tem sentimento. Então, ele consola, intercede e tem sentimento. Essas são personalidades do Espírito Santo. Isso é muito glorioso, aprender sobre o Espírito Santo. Nós temos aqui o nosso objetivo geral, que é mostrar as características e
atributo do Espírito Santo. Repito, mostrar as características e os atributos do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo geral da lição 1. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, declarar as características divinas do Espírito Santo. Nós vamos tratar isso no primeiro tópico. Segundo, analisar as características do Espírito Santo como pessoa, falando da personalidade do Espírito. Terceiro, definir os atributos divinos do Espírito Santo. Nós vamos trazer aqui um básico de cada assunto abordado em cada lição. Não é? Então, o meu conselho é que o professor aprofunde, que o professor estude, que o professor procure estar aprimorado dentro do assunto para que passe para os alunos na sala de aula. Aqui nós temos a nossa introdução. Na introdução também temos um pequeno pano de fundo do que vamos estudar durante os 3 meses. Né? Eu destaco aqui algumas coisas, dando aqui uma pequena ênfase daquilo que vamos estudar durante o decorrer da lição. Nós temos aqui o primeiro tópico. Né? O primeiro tópico é as características divinas do Espírito Santo. Temos aqui o primeiro objetivo específico, né? As características divinas do Espírito Santo. Nesse primeiro ponto, do primeiro tópico, nós vamos falar sobre a deidade do Espírito Santo. Ele como Deus, apresentando ele como Deus. Então, como o Espírito Santo é Deus, ele tem as mesmas características do Pai e do Filho. É isto? Então, ele tem as mesmas características. Somente o Espírito Santo é quem tem podemos dizer, o Espírito Santo tem as mesmas características de Cristo. Então, os dois exercem as mesmas funções. O Espírito Santo é o único, melhor dizendo, que pode substituir a Cristo. Então, pelo fato de seres idênticos em tudo. Então, aqui nós já podemos observar que o Espírito Santo ele é a única pessoa, né, que pode substituir a Cristo. Ou foi a única pessoa que substituiu a Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque eles têm as mesmas características e os mesmos atributos. Então, observe que João, ou 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João vai escrever dizendo: filhinhos, não pequem, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Observe que ele destaca Jesus ali como um advogado. Essa palavra grega quer dizer paracleto, né? Dando a ideia de consolo, dando a ideia de alguém que se compadeceu da causa de outra pessoa, que pegou a causa de outra pessoa para si, se responsabilizou pela causa de alguém. Então, eles têm as mesmas funções, né? O Espírito Santo também tem o mesmo papel que Jesus aqui na ideia de advogar, né? Ele se compadece de nós, ele se compadeceu de nós. Outro base bíblica importante é João 14,16, que lemos na nossa verdade prática. Que lemos no nosso texto áureo, melhor dizendo. Que vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então olhe e observe que Jesus vai destacar algo interessante aqui. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. Então quer dizer, são idênticos, faz as mesmas coisas. Ele diz assim: eu estava aqui, estava consolando, mas meu Pai vai enviar um outro que também vai vos consolar vocês. Que também vai consolar vocês. Quer dizer, não vamos ficar órfãos. Vai vir com as mesmas características, vai ensinar tudo vai lembrar tudo que vocês aprenderam, que eu ensinei a vocês, ele vai lembrar. Então, essas são as características do Espírito Santo. Como Deus, ele é Deus. Ele tem, repito, ele como Deus, ele é igual ao Pai e o Filho. Então, nós podemos entender aqui, identificamos a igualdade dos três, quando se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus disse? Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então, os três têm as mesmas características, né? Nós temos três pessoas em um. Então, nós temos aqui o segundo tópico falando sobre a Trindade Santa. A Trindade Santa é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós observamos aqui que, conforme a Bíblia Sagrada, Deus é uno e também triuno. Então, Deus tríneo. Em Gênesis 1:1, Deus aparece ali, melhor dizendo, como o único Deus. Diz assim, Deus, e no princípio criou Deus todas as coisas. Quer dizer, então nós vemos ali um único Deus, né? É identificado como um único Deus. Então, Deus uno. Quer dizer, isso não quer dizer que as três pessoas da Santíssima Trindade não estavam ali. Tá? No versículo 2, por exemplo, nós vamos analisar que a palavra de Deus vai continuar dizendo que a terra era sem forma e vazia e as trevas tomavam de conta de tudo e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Olha, o Espírito Santo dando vida, não é? João escreve no Evangelho, que leva o seu nome, dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Só que no versículo 3 vai dizer que todas as coisas vieram a ser feitas por meio dele. Vieram a existir por meio dele. Quer dizer, ele também estava fazendo parte da criação, mesmo que seja mencionado um único Deus. E também é um Deus triuno, ou trínio. Então, no versículo 26 de Gênesis, observe do capítulo 1, a palavra ela é expressada de forma diferente. Deus dizendo, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus trínio. Observe que em todos os momentos da criação, Deus não usa a expressão façamos, não é? Deus vai usar essa expressão apenas quando vai criar o homem. Então, tudo foi feito pelo poder da sua palavra, como disse João. Então, ele vai dizer, haja luz e houve luz. Né? Haja porção seca e houve porção seca. Então, tudo que Deus ordenou, houve. Mas quando chega no homem, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo que Deus faz, né? E tudo que Deus fez, melhor dizendo, é pensando no homem. Né? Deus sempre pensa no bem do homem. O homem é quem é mau. O homem é quem se desvia de Deus. O homem é quem abandona Deus. Mas Deus sempre pensa no bem-estar do homem. O projeto de Deus sempre foi a salvação da humanidade. Esse é o propósito divino. Vamos lá. Andar mais um pouco. Eu não vou ler tudo aqui para ganhar tempo. Eu estou aqui resumindo cada ponto, mas o professor possa ir com mais clareza aí na sala de aula. Terceiro, os três no plano da criação. Então nós temos aqui os três no plano da criação, aquilo que eu falei, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três pessoas em uma só. Quer dizer, eles são distintos, mas inseparáveis. Não há contradição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles trabalham unânime. Então isso é interessante. Vamos lá, diz assim, os três no plano da criação, da criação e redenção. Os três. Então eu falei para os irmãos aqui, finalizando o segundo tópico, o segundo ponto do primeiro tópico, que tudo que Deus faz é pensando na redenção do homem, na salvação do homem. Então Deus Pai arquitetou, planejou todas as coisas na criação. Então Deus Pai planejou, arquitetou tudo no plano da criação. Efésios 3:9. Eu não vou ler para ganhar tempo. Agora, o Deus Filho traz à existência o plano da criação, executando todos os projetos criador de Deus. Olha só, o Filho vem executando todos os projetos criador de Deus. Então, os três estão aí no plano da criação e da redenção. O Espírito Santo é que dá vida. O Espírito Santo dando vida.
né? A tudo quanto Deus projetou, planejou, o Filho executou, o Espírito Santo dá vida. Olha que coisa gloriosa, né? Aprender sobre a Trindade Santa. Isso abordado para a gente entender que o Espírito Santo é Deus, né? E ele tem os mesmos atributos que Deus Pai e que Deus Filhos, né? E os três, melhor dizendo, estão trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Vamos adiantar. Segundo tópico, a característica da pessoa do Espírito Santo. Então, característica da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aqui agora aprender sobre algumas características do Espírito Santo. Várias, mas nós vamos destacar aqui apenas 3. Ele é sensível, suas atividades pessoais, né? Ele se ofende. Então, 3 nós vamos destacar aqui. Então, ele é sensível. Então, a forma que procedemos, que expressamos, que se comportamos, pode ofender o Espírito Santo, né? Então, ele é sensível, pode magoar. O que é que Paulo vai dizer em Efésios 4:30? Não vos entristeceis o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Então, a recomendação do apóstolo Paulo aqui é que nós não venhamos entristecer aquele que nos convence do pecado e da justiça. Aquele que está com a responsabilidade de dar continuidade ao plano da redenção, o plano da salvação. Então, esta é a recomendação do apóstolo Paulo, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Então, tomamos cuidado com a forma que vamos se dirigir à pessoa de Deus, à pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Porque da forma que nós, às vezes, se comportamos, né, ou agimos, nós podemos entristecer o Espírito Santo, que representa Deus Pai e Deus Filho aqui na Terra, né? Então, vamos voltar aqui e dizer, ele também possui vontade. Quando nós desrespeitamos as vontades do Espírito Santo, nós entristece ele. Então ele tem vontade. Desrespeitar a vontade do Espírito Santo consiste em uma ofensa à sua pessoa. Então é importante, Paulo vai nos advertir em Romanos 12:2, dizer assim, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, experimentei qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos, que andemos de acordo com a sua palavra. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos instrui. Então, há tantas coisas que podem entristecer o Espírito Santo. Então, vamos supor que alguém recusa ser submisso, obedecer à sua liderança, ele está desrespeitando a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, a vontade do Filho, a vontade de Deus Pai, a vontade de Deus Filho, a vontade do Espírito Santo. Porque se Deus constituiu, levantou alguém para nos liderar e nós desrespeita aquele que ele colocou para nos liderar, nós estamos desrespeitando a vontade do Espírito Santo. Existem outras coisas que o homem pode sair fora da vontade do Espírito Santo. Então alguém dizer assim, não, eu sou submisso a Deus, mas não é submisso à sua liderança, a sua liderança, então você não é submisso à vontade de Deus. Muito interessante. Vamos lá. Segundo ponto, no tópico 2. Suas atividades pessoais. Uma de suas atividades pessoais é a sua ação reveladora. O Espírito Santo, ele tem poder revelador. Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada foi revelada aos homens para que eles escrevessem por meio do Espírito Santo. Ele foi quem inspirou os homens a escrever. De forma que hoje temos a Bíblia no nosso próprio idioma. Então a Bíblia, o que é que diferencia a Bíblia de outros livros, ou dos demais livros que existem? Não é a palavra Bíblia que diferencia ela, não é isso.
A palavra Bíblia dá a ideia de biblioteca. O que faz toda a diferença nesse livro é a palavra sagrado. Então isso faz toda a diferença. Bíblia sagrada, biblioteca sagrada. Quer dizer, nós temos uma biblioteca, vários livros, 66 livros. Então, esse é o que faz toda a diferença, é o sagrado aqui. Então, os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito para relatarem cada texto sagrado. É isso que diferencia, que hoje temos em nossos idiomas. Olha que maravilha. Então, a inspiração quer dizer respiração, não é? Sopro. Então, aqui nós temos a própria palavra de Deus escrita. Deus soprou no homem e o homem escreveu. Tem gente que diz assim, eu vou orar para Deus me revelar a Bíblia. Meu irmão, não faça isso, porque você vai perder tempo. A Bíblia já foi revelada. E nós temos a palavra de Deus, a revelação de Deus em nossa mão. Então nós conhecemos a Deus por meio da revelação dele. Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Então nós conhecemos a Deus por meio disto. O Espírito Santo foi quem nos revelou. Então o certo é orar a Deus para que Deus ilumine a minha mente, para que Deus me dê o discernimento e a interpretação correta de sua revelação. Essa é a ideia correta. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico. Vamos lá. Ele se ofende. Olha só. O Espírito Santo se ofende. Nós falamos aqui que ele é sensível, não é? Suas atividades pessoais. Ele também se ofende. No primeiro tópico nós falamos que ele é sensível, não é? Então o Espírito Santo pode ser ofendido por meio de alguns tratamentos pessoal. Olha só, a mentira é uma ofensa pessoal do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, isso aqui é muito sério, né? A mentira é um pecado terrível que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste com muita gente que anda enganando, mentindo, falando coisas inverdades. Então, isso é uma das coisas que ofende o Espírito Santo. A mentira é tão séria que a Bíblia diz no Apocalipse 22:15 que todos que mentem ou que amam a mentira vão ficar de fora, com uma série de outras pessoas que estão mencionadas ali. No Apocalipse 21, versículo 8, a palavra de Deus diz que os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo, junto com outra relação de pessoas que está escrito lá. Mas os mentirosos estão incluídos. Olhem o quanto isso é sério. Pessoas vão perder a salvação por causa da mentira. Pessoas vão perder o arrebatamento por causa da mentira. Pessoas vão ser lançadas no lago de fogo por causa da mentira. O Espírito Santo está afastado de muita gente por causa da mentira. Está ofendido. Muita gente está ofendendo o Espírito Santo com mentiras. Jesus diz que, em Atos 5, veja que Ananias e Safira morreu por causa da mentira. E Pedro é categórico em dizer, vocês não mentiste a mim, mentiste ao Espírito Santo. Morreu Ananias, por menos de 3 horas Safira entra, morre também. Há pessoas mortas, não fisicamente, mas espiritualmente mortas, porque a prática da mentira faz parte da sua vida. E não há mais lugar para o Espírito Santo habitar e fazer uma transformação. Meus irmãos, se alguém tem essa dificuldade e não para de fazer de cometer essas práticas, pede ao Espírito Santo, me liberta, cura-me, sara-me, mas faz parte da minha vida. Então isso é muito sério. Em João 8,44, Jesus disse que todo mentiroso tem o diabo por pai. Olha só, tem o diabo por pai. Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e agradar o outro. Deus não tem compatibilidade com o mal, né? Não tem. Ele não tem nenhum vínculo. Então,
é totalmente separado do mal, separado das coisas do mal. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Isso é muito sério. Então devemos tomar bastante cuidado. Então, veja só, uma das coisas mais ofensivas ao Espírito Santo é a blasfêmia contra a sua pessoa. É a blasfêmia. Isso é sério, nós vamos tratar disso, se não me foge da memória, acho que na lição 9, nós comentamos uma lição falando só sobre pecado contra o Espírito Santo e vamos falar especificamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós vamos aprender sobre isso. Então esse tipo de ofensa tem levado muitos perderes a salvação. Muitas pessoas vão perder a sua salvação. É o único pecado da blasfêmia aqui que não tem salvação. Lá nós vamos aprender na lição que vamos aprender mais na frente sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Mateus 12:36, Jesus vai dizer assim, que de toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai prestar conta no dia do juízo. Alguém que fala sem pensar, sem antes analisar as coisas e fala o que vem, né, na boca e nem se preocupa se está falando contra o Espírito Santo ou não. Então precisa tomar muito cuidado, precisamos. E eu comentei aqui, então as palavras sábias traz justificação, enquanto as insensatas condenação. Versículo 37 do capítulo 2 de Mateus. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso é sério. Segundo tópico. Terceiro tópico. Então vamos destacar aqui 3 pontos importantes também sobre atributos divinos do Espírito Santo, de forma básica, é claro. Então nós vamos falar sobre a onipotência, onisciência e onipresença. Então, o Espírito Santo, como ele é Deus, ele também é onipotente. Ele tem total poder sobre as coisas. Né? Isso em Salmo 104, verso 33. Então ele tem total poder. Ele é Deus. Né? Ele está no domínio também. Isso é importante entender. Então, as múltiplas operações do Espírito Santo, revelada na Bíblia Sagrada, evidencia a sua deidade, evidencia ele como um Deus. E aqui nós temos as referências bíblicas. Então, o professor esteja aí lendo direitinho, lendo essa referência bíblica para ficar mais inteirado. Segundo ponto, onisciência. Isso quer dizer que o Espírito Santo, como Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares, marcando presença, habitando na vida de cada crente. Né? Ele mora na vida de cada crente. Ele está conosco, ele nos ouve, ele intercede por todos nós. Né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente em todos os lugares, porque ele é Deus. Nós temos aqui a onipresença. Né? Peço perdão porque eu entrei aqui na onipresença, sendo que eu estava falando sobre a onisciência. Vou voltar aqui para nós consertar isso aqui. Então eu pulei, né, da onisciência para a onipresença, que ele estava presente em todos os lugares. Então ele é onisciente. Vamos voltar aqui então para onisciente. Como Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo e todos. Ele sabe o que pensamos, né? Sabe o que passa ao nosso coração, sabe o que maquinamos, projetamos, sabe de tudo. O passado para ele é presente, o futuro para ele já está realizado porque ele já sabe de tudo. Então, observe como um Deus onisciente, o Espírito Santo tem total conhecimento de todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Somente o Espírito Santo tem o poder de revelar as ricas e gloriosas bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus preparou para os salvos,
tanto as presentes quanto as futuras. Ele tem um poder revelador. Ele revelou para João as coisas futuras. O Espírito Santo inspirou a João, escreveu o Apocalipse, né? As mensagens futurísticas, a Daniel e outros profetas que pregaram palavras escatológicas, coisas que ainda vão acontecer. O Espírito Santo, né, ele é quem revela as maravilhas de Deus para nós, né? Então o Espírito, é por isso que nós devemos pedir a orientação do Espírito Santo na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia Sagrada, que ele é o autor. O Espírito Santo é quem prescruta a mente de Deus e traz para nós e conecta o nosso espírito. E nós ficamos inteirados do que Deus quer de nós. Então ele é o mestre da igreja na presente dispensação. Ele é o mestre da igreja, ele é quem nos instrui. Então Salomão já havia profetizado esta ação do Espírito na vida da igreja. Provérbio 1:23. Foi Jesus quem falou que ele viria com a missão de nos ensinar tudo quanto necessitaríamos de aprender. Ele é mestre, né? Ele nos ensina. Pede ao Espírito Santo, vamos pedir a cada dia, Espírito Santo me ensina, né? Me instrui. Ele é o nosso mestre. Isso é muito interessante. Isto é, até as coisas futuras. Ele nos ensina. E o terceiro, como eu falei para os irmãos, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Deus onipresente, o Espírito Santo está presente em todos os lugares. E o salmista Davi, ele no Salmo 139, verso 7 ao 10, ele vai dizer assim: para onde eu fugirei do teu Espírito, ou para onde me ausentarei da sua face? Não tem para onde ir. E ele vai mencionar, vai dizer que se ele tomasse as asas das aves, voasse aos oceanos, não tinha como fugir da sua presença, né? Se ele subisse ao céu, lá ele estava. Se ele descesse ao abismo, lá ele estava também. Se as trevas cobrissem ele, disse assim: nada pode me esconder, porque as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Meus irmãos, que Deus abençoe e peço que você desfrute o máximo desta palavra, a palavra de Deus. Dedique-se a aprender a cada dia da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.